Juca, que foi tirada da TV do Mundo Maior, e nós fizemos uma readaptação nesse texto, trazendo para a nossa realidade, tá bem? Então, vamos à leitura inicial e depois nós façamos a nossa prece. Hoje, em especial, nós resolvemos fazer a prece dominical, que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso em seguida. Então, vamos lá. Acalanto em renascer. Texto readaptado. Embalado, guardado, amado, no teu ventre, ó Mãe Terra, sinto-me feliz, contente, de mais uma vez renascer, ou seja, ressurgir do homem velho que ainda insiste em viver em mim, para um homem novo ressurgir de um homem de bem. Quantas vezes pedi, implorei? Por quantas vezes chorei? Por quantas vezes, por mais uma oportunidade, eu pedi, de na terra aprender a amar, orar, ter fé, compreender, que não basta somente viver, é preciso que nós aprendamos a ressurgir de cada infortúnio. Seres tão imperfeitos somos, insatisfeitos, mudemos nossa maneira de ser. Mas, para isso, é preciso entender que muitas provas nos aguardam quando chega o renascer, e a todas elas nos compete, com muito esforço, vencer. Para que não se passe mais uma vida vazia, sem nada aprender. E o que temos que aprender nesse momento, Senhor? Se não me conter em detrimento do outro, me resguardando estou resguardando o outro. É o respeito à vida alheia, a educação quanto ao direito de ir e vir em proteção do outro, pois que vivemos em sociedade. E isso vemos que estamos vivenciando na nossa atualidade. Oremos e agradeçamos ao Pai por mais esta chance que recebemos e que não podemos desperdiçar jamais. Sejam fortes, meus amigos, sejam fortes, meus irmãos. Não se percam em muitos ais. A luta é grande, dolorosa, mas todos estamos e ficaremos envolvidos em paz. Se nos conectarmos com o bem maior, numa corrente de fé e de esperança, Deus é onisciente, sim. O Pai é misericordioso, sim. Deus é onipresente. Não estamos sós. Em todo o universo que Ele criou, há moradas adequadas, preparadas para cada um de nós, para que possamos ser centelhas a aproximarmos da sua luz. E estarmos aqui na Terra hoje não é diferente. É desafio de crescimento, convite para nossa mudança íntima e oportunidade de grande transformação moral. Saibamos aproveitar. E como o dia de hoje sugere, que possamos ressurgir, que possamos renascer, que possamos ser melhores. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, graças a Deus, com a misericórdia de Deus, a proteção de Maria, em nome de Jesus, vamos fazer o nosso estudo do dia de hoje. Bom, vamos falar um pouco sobre a ressurreição, né, em respeito às demais religiões, mas nós vamos estudar um pouco dentro do nosso preceito da doutrina religiosa espírita, tá? O termo da palavra ressurreição em hebraico quer dizer Terriat Hameti, que vem do verbo Hayam, que quer dizer vida. Então, Terriat Hameti Hayam quer dizer voltar à vida. Essa crença dos mortos voltarem à vida vem desde o Antigo Egito. E até hoje há a crença em outras tantas determinações religiosas em que o espírito voltará à vida ao corpo e mesmo depois que a deixará, da mesma forma que viveu antes de morrer. Ou seja, meu corpo morreu, ele deteriorou, e o meu espírito depois vai voltar naquele mesmo corpo. Vai ter que ser restituído toda aquela matéria novamente para que eu venha naquele mesmo corpo. E eles aguardam isso no chamado juízo final. Como eu disse no início, com todo respeito às crenças, nós estamos apenas fazendo um apanhado, né, dentro do conceito religioso e bíblico, e trazendo para nossa, vamos dizer assim, nossa avaliação, nossa conceituação, né, espírita. Mas a doutrina religiosa espírita nos traz a lucidez da fé, da crença raciocinada com base na ciência. Então, com o olhar da ciência, né, que é o tripé, um dos tripés da nossa doutrina espírita, né, religião, ciência e filosofia, a ciência que tem a comprovação de suas ramificações da química, da física, enfim, e da filosofia, cujo pensamento é organizado, conceitual, crítico e reflexivo, o que vemos é que as reações químicas não se revertem. E se a gente observar a natureza, como nós vamos tocar no assunto, a gente vai ver isso. Para que esse corpo que se decompôs ao solo seja restituído e reestruturado, né, pela a ciência nós vemos que fica uma coisa muito difícil de ser compreendida, de ser possível. E a lógica é que retornarmos ao corpo físico pelo nascimento, pelo todo o processo da gestação e do parto, fica uma coisa bem mais compreensível, né? Pois os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos, então não tem como a gente imaginar que está sendo restituído aquele mesmo corpo que eu tive na minha vida. Pois basta que observemos a natureza, tudo é um ciclo que se renova. Nada se renova igual ao que era antes, mas se renova. Então nós podemos ver isso. Vamos observar as estações do ano. Elas se repetem, não é isso? Elas se renovam, mas elas nunca são iguais da mesma forma. O vento não sopra da mesma maneira, a chuva não cai totalmente a vida inteira da mesma maneira,
O calor não cai sobre nós, a sua quentura não vem sobre nós da mesma forma. Então, a renovação existe? Existe, mas de formas diferentes. Da mesma forma acontece com o ciclo da água. A água tem todo o seu ciclo. Mas a gente consegue imaginar que a água, ela está acontecendo da mesma maneira? Da mesma forma? Logicamente que não. E assim nós vemos uma coisa muito peculiar, muito fácil da gente imaginar, até da gente mostrar para as nossas crianças. As plantas, desde a semente até a árvore, a gente consegue ver que elas são totalmente iguais? Que a mesma, mesmo que seja uma mesma semente, vamos imaginar uma mangueira, a semente é a mesma, mesmo formatozinho, mesmo tamanho, né? E aí depois a planta vai nascer, a planta vai ser toda igualzinha, do mesmo formatinho, do mesmo jeito. A essência é a mesma, mas é diferente. Então, por que não seria assim com o ser humano, com nós? Não é mesmo? Então, cada vida que nós temos, cada corpo que nós temos, vai ter a sua peculiaridade também. Mas a nossa essência, o nosso espírito, ele é o mesmo. Porque o nosso corpo morreu e ficou ali na Terra, né? Para ser transformado. Mas o nosso espírito, a nossa essência, ela continua a mesma. Se transformando, sim, moralmente. Então, toda a criação divina tem o seu ciclo. Segue uma lei natural de transformação. E, logicamente, também acontece conosco, os seres humanos, inteligentes, como também os animais irracionais, tá? Então, a gente consegue ver com maior clareza, com mais sentido, desta forma. Então, Kardec, sabiamente, ele colocou que a ressurreição é a volta do espírito ao corpo que parecia estar morto. Então, nós vamos estudar os casos, né, que está lá na Bíblia, que o Kardec trouxe também para ser estudado na codificação do Espiritismo. E, conforme o nosso tempo, a gente vê se a gente consegue dar conta de falar de tudo, né? São 10h15 agora, então vamos seguir. Então vamos fazer uma pergunta, gente. O que é mais difícil de compreensão? Acreditar em um espírito que volta ou negar a existência da alma? Porque nós vamos fazer esse estudo em cima dessa pergunta pelo seguinte. Então vemos que o corpo fica na Terra, mas a alma, o espírito, volta ao mundo espiritual com as mesmas marcas que ele, né, levou daqui. De bom, de ruim, de certo, de equívoco que ele cometeu. Não é isso? Pois bem, para o nosso entendimento, fica muito mais claro entender dessa forma que a reencarnação com um nome de ressurreição. Tá? E vamos dar um sentido diferente para a ressurreição, que é ressurgir esse homem novo em nós, em detrimento da gente conseguir vencer esse homem velho. Tá bom? E nós vamos pedir que vocês estudem essas passagens, nós vamos tentar dar uma pincelada em algumas, mas com um certo raciocínio lógico dentro da nossa doutrina, que estamos falando para nós espíritas. Tá? Respeitamos quem pensa diferente, mas nós chamamos, a doutrina espírita chama aqueles que o estudam para que tenham um raciocínio lógico. Tá? Porque quanto mais nós estudamos,
mais nós fortalecemos a nossa fé e mais nós respeitamos o próximo, que não tem obrigação de pensar como nós. Não é mesmo? Então, as passagens, quando Jesus interroga os seus discípulos, que ele diz: quem dizem os homens que é o filho do homem? Então, está em Mateus, no capítulo 16, no item 13 a 17. Versículo 13 a 17. E depois tem assim: e chegou Herodes, o tetrarca, né, que é o sistema de governo que se criou nos domínios de Herodes, né, que se chama tetrarca, notícia de tudo que Jesus obrava, e o compararam a João. E aí o Herodes vai e diz que degolara João. Como ele poderia voltar? Então está em Marcos, no capítulo 6, versículo 14 e 15, e em Lucas, no capítulo 9, versículo 7 a 9. Né? Podemos conferir lá. E também tem a passagem dos escribas, quando ele diz que importa vir Elias mesmo. Né? Mas ele respondendo lhe disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também, o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos de que João Batista é que eles lhe falaram. Está em Mateus, no capítulo 17, versículo 10 a 13, e também em Marcos, no capítulo 18, do item 13 a 12, versículo 10 e 12. Então, ressurreição e reencarnação, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec, no item 4, ele vai fazer a sua explicação à luz da doutrina espírita para nós. Então, a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas. Porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver, sem terem uma ideia precisa da maneira, porque isso se daria. Então, sabiam, acreditavam, mas não tinham aquela convicção da forma como aconteceria, né? E designavam pela palavra ressurreição, o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, né, que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Sobretudo, quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma, ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia assim explicar-se a Lázaro, que foi um caso, né, como é que é? Que a gente fala, gente? Fugiu minha palavra. Foi catalepsia, né? Me fugiu a palavra, desculpa. Mas não o de Elias, né? Os demais profetas, que aí realmente eles morreram e depois reencarnaram. Se, portanto, segundo a sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. Como podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado, tá? Então, ele vem fazer até explicar porque não poderia uma pessoa pegar um corpo, o mesmo corpo, né? Então, quando a gente fez aquela pergunta lá em cima,
o que é mais fácil acreditar? Que o espírito existe ou que o corpo não precisa da alma, o corpo volta? Se vai voltar no mesmo corpo, se aquele corpo vai ser restituído, então qual o motivo? Por que teria a alma? Por que teria o espírito? Não faz sentido, né? Se a vida é do corpo físico, então por quê? Qual o motivo desse espírito? Né? Então, no livro dos Espíritos, Kardec indaga na questão 132. Qual o objetivo da reencarnação dos espíritos? E aí a gente resolveu fazer essa leitura também para poder entender por quê que se a gente está debatendo, explicando, né, que a nossa ideia de ressurreição é reencarnação, então por que também a reencarnação? Então, Kardec sabiamente faz essa pergunta e os espíritos respondem. Deus lhes impõe a reencarnação e a encarnação, né, no caso, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a reencarnação. E aí a gente chama atenção para essa frase. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E a gente começa a pensar na nossa página que lemos, né, o que fazemos aqui, não é mesmo? Com a nossa responsabilidade. Então, para executá-la, é que em cada minuto toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, para a obra geral. Então, nós não podemos pensar só em nós. Nós vivemos em sociedades, são vários núcleos sociais, né? A família, a escola, os nossos estudos em grupos, a nossa religião, o trabalho. Então, são vários núcleos sociais que a gente vai formando. E a gente vive em detrimento da harmonia e do equilíbrio desses núcleos sociais. Então, nós temos que trabalhar isso em nós, que nós temos esse compromisso. Aquilo que eu não quero ao outro, como Jesus falou, então a gente não quer que o outro nos faça, então não vamos fazer ao outro. E tudo aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, que nós possamos fazer ao outro, para criar essa harmonia nesses núcleos sociais. E nós agora, mais do que nunca, estamos passando por um teste, não é mesmo? De termos que fazer isso, como foi citado na página. Então, essa fonte dessa leitura está no Evangelho, segundo o Espiritismo, tá? E nós vamos fazer uma leitura de um texto agora, para a gente refletir sobre isso. E o texto que foi escolhido, ele traz uma temática muito interessante que nós estamos vivendo no momento. Se a gente parar para pensar, muitas pessoas estão reencarnando nesse momento, né, como sempre. Né, esse ciclo que nós estamos vendo, estamos estudando, né, o ciclo da vida, e muitos estão desencarnando, e no momento nós estamos vivendo uma situação, né, dessa fase que nós estamos vendo aí do vírus, e que nós estamos tendo mundialmente acontecendo muitos desencarnes. Então, muitas pessoas estão desencarnando, né, não importa as formas,
não estamos desencarnando só com a doença do vírus, apesar dele estar muito em evidência, mas infelizmente nós temos dados de que a depressão está matando o triplo, não é o dobro do que estava, né? Devido ao medo mesmo, né? Ao surto depressivo dessa pandemia. E a gente está vendo que a violência domiciliar entre casais, principalmente, está crescendo muito e está levando a óbito. Então, estamos desencarnando de várias formas o tempo todo e elas estão num crescente agora, nesse momento. Infelizmente. E, ao mesmo tempo, esse texto, ele não só serve para quem está reencarnando, fala diretamente com quem está reencarnando e desencarnando, vivendo esse ciclo, mas também de quem está ainda nesse planeta querendo se regenerar, querendo ressurgir. E vamos aproveitar o dia de hoje, vamos aproveitar a temática da semana, né, pelo calendário, né, e que hoje é a Páscoa e que fala da ressurreição, que nós possamos ressurgir, né, que nós possamos renascer. E isso é trabalhar a nossa parte muito particular de cada um de nós, só nós podemos fazer isso, que é a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima. Então, esse texto, ele tem um título que ele cabe a essas três ciclos que nós acabamos de estudar, né, dessa renovação, esse ciclo natural da vida, que é o reencarnar, o desencarnar, mas também o fazer essa ressurreição, fazer esse ressurgir de um homem novo em nós, em detrimento de que nós vamos trabalhando e deixando para trás esse homem velho. Então a gente começa assim. Às vésperas da reencarnação, ou da ressurreição, ou do retorno à verdadeira pátria, o mundo espiritual. Então vamos acompanhar. Queria que vocês pensassem muito nas frases, vivenciando elas, né, do que vai ser lido aqui agora, porque serve para todos nós. Estou sentado, ou debaixo de uma árvore, ou debruçado à janela da minha casa, ou mesmo na minha poltrona, dentro de algum cômodo, sentindo e vendo o céu maravilhosamente azul, de sol radiante. O sol quente esquenta meu corpo, estou em paz. Olho bem para o alto e vejo pássaros brancos voando em bando, ou posso imaginá-los. Meus olhos os seguem, ou a minha imaginação os segue. Meu pensamento os acompanha assim. Para onde será que eles estão indo? Não sei. Outra hora o tempo nubla, outra hora chove. Enfim, é o ciclo da vida. O ciclo da natureza. Fico sentado aqui, sentindo a brisa no meu rosto, e junto com esta brisa vem o cheiro das flores. Sim, eu posso imaginar. Sinto-me preguiçoso, lânguido. Gostaria de assim ficar por muito tempo, mas o dever me chama. Tenho compromissos a cumprir. Levanto-me devagar, espreguiço-me e sinto-me revigorado. Agora vou trabalhar. Gostaria de encontrar alguém conhecido, os meus entes queridos, os meus amigos, mas não vejo ninguém. Porém,
não posso me aborrecer. Espero com tranquilidade este reencontro, enquanto me vejo nesse refúgio doméstico. Sim, não posso ver como um confinamento, e sim isolamento de outros núcleos sociais, ou isolamento com o meu primeiro núcleo social, protegendo toda a minha família, que é o primeiro e mais importante núcleo social que Deus me concedeu. Sim, a família. Sei que com paciência vou acabar conseguindo o que quero. Sei que tenho que ser tolerante com esta situação. Sinto no fundo do meu coração que logo estarei de volta aos demais núcleos sociais. Mas eu me pergunto, como estarei ao voltar? Que experiências apresentarei? Como me portarei? Nossa, pensando bem, não gostaria nem de ir, de voltar. Mas sei também que não posso me esquivar do compromisso. Vou ter que abandonar esse lugar tão bom que é a minha zona de conforto. Mas sinto que dessa vez tenho que ser e fazer por onde ser mais feliz. Sim, eu tenho que ter renascido. Inadmissível não ter um olhar novo diante do meu papel no mundo, em todos os núcleos sociais, depois de vivenciar o que estou vivenciando agora. Não tenho que ter ressurgido. Sim, tenho sim. Eu tenho que ter ressurgido. Como a flor de lótus. Tenho certeza que conseguirei trilhar meu novo caminho terreno sem muitos tropeços, sem novamente me desviar do caminho que tracei. Sim, eu tenho que ter mudado. Eu tenho que fazer diferente. Porque este caminho que tracei, eu prometi, eu me comprometi, eu me responsabilizei em fazer e dar o meu melhor. Nesses muitos anos vivendo, aqui e acolá, indo e voltando, voltando e indo, consegui entender bem o significado das palavras amor, amizade, carinho, gratidão. E aprendi recentemente, hoje mesmo, nessa vida que estamos vivendo agora, nesse momento, neste exato momento, o significado da palavra família, da palavra lar, da palavra isolamento social, familiar. Sim, isolamento social familiar. Dessa vez, conseguirei implantar estes sentimentos no meu novo caminhar. Ah, como já sinto saudades daqui. Olho ao redor e sinto uma pontada de medo. Sim, estamos com medo. Medo de respirar, medo de abraçar, medo de dizer adeus. Ou será instinto de proteção? Vamos pensar. Vamos refletir sobre isso. Mas levanto minha cabeça, me entrego a Deus e tenho certeza que tenho muita coragem. Coragem de proteger a minha família. Coragem de ter tolerância com os conflitos familiares. Coragem de buscar paciência com as adversidades do lar. Coragem de olhar mais em seus olhos e coragem de olhar para dentro de mim, o que é muito mais difícil. Coragem de observar mais, de conversar mais, conviver mais e melhor.
Coragem de saber que tenho mais tempo de estar no mesmo cômodo da casa com o meu familiar. Coragem de conduzir uma conversa sem ofensa, sem contenda, e não isolar cada um em 4 paredes, em cômodos diferentes, dentro de uma mesma casa. A palavra de ordem é compreensão e resgate, recuperação. Estamos tendo a oportunidade de, com todo o tempo, recuperarmos nossos desafetos e afetos. Vamos lá. Vamos, eu, você, todos nós. Vamos juntos. Sair bem dessa. Sair melhores. Ressurgir do infortúnio, como a flor de lótus. Vamos renascer. Vamos fazer ressuscitar em nós um homem novo. Vamos ser melhores que fomos ontem. Não melhores que ninguém. Melhores do que nós mesmos. Vamos fazer o possível de tirar o melhor disso tudo. Aprender com Deus, que também tira de todo mal um bem maior. Vamos renascer. Vamos ressurgir. Vamos ressuscitar melhores. Vamos ser felizes em detrimento de fazer o outro feliz. Muita luz e muita paz. Que a gente possa pensar e refletir sobre essa página, né? Fizemos uma readaptação. O texto foi assinado pelo nome de Cowboy, tirado da TV Mundo Maior. Respeitamos na íntegra todos os textos, tá? Não tiramos nenhuma palavra, apenas acrescentamos, trazendo para a nossa realidade. Né? Então, vamos fazer a nossa prece final. Agradecemos a todos que aqui estiveram. Eu estou aqui dando uma... O olho está passando assim, ó, nas mensagens. Muito agradecido. E muita paz. Uma feliz Páscoa. Uma feliz... um ressurgir de uma pessoa nova em cada um de nós, tá bom? Que nós possamos nos ajudar. E façamos um pedido. Fiquemos um pouco mais em casa. Só mais um pouco. Tá bem? Orando, torcendo e desejando que tudo passe o mais breve possível. Domingo que vem teremos mais uma live com outro irmão, né? Mais um convidado, se Deus quiser. E até mais. Muita paz para todos. Vamos terminar com a nossa prece e a gente desliga e vou ler e responder os nossos amigos. Tá bom? Oremos. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por cada oportunidade que nos dá de reflexão. Que nós possamos, Senhor, tirar um bem maior de tudo que estamos vendo como um mal maior. Mas sabemos, Senhor, que aonde vemos destruição, o Senhor vê transformação. Que tudo é um ciclo, Senhor, natural da vida. E nós podemos, Senhor, conhecer um pouquinho dessas verdades suas hoje. Te agradecemos, Senhor, por essa doutrina que há tanto nos esclarece e conforta. Te agradecemos, Senhor, por todas as religiões que nesse momento estão confortando os corações aflitos, amedrontados. Cada um dentro, Senhor, do seu grau de conhecimento. Não existe melhor. Existe aquela religião que se adequa a cada espírito. E toda, Senhor, merece nosso respeito, a nossa consideração.
Te rogamos, Senhor, encarecidamente que o Senhor visite todos os lares neste momento, Senhor. Todos os corações, todas as mentes, Senhor. Confortando, trazendo, Senhor, uma centelha de esperança e de fé. Que busquem, Senhor, se ajudar. Que buscam ajuda, Senhor. Mas que não escolham a porta larga, que acham que vão vencer, que vão esquecer, que vão acabar com o sofrimento. Nos ajude, Senhor, neste momento. Nos guarde, nos ampare e nos guia. Nos inspire e nos instrui a darmos o nosso melhor em detrimento dos nossos irmãos. Gratidão, Senhor, agora e sempre. Assim seja. Fique com Deus. Muita paz, muita luz, saúde. Uma boa semana. Deus os guarde.